Bom dia, nono ano. Nessa aula de história, a gente vai retomar na página 42. Nós estamos falando da Segunda Guerra Mundial, né? Na última aula, nós falamos sobre a invasão da Polônia, a vingança que Hitler queria, porque ele não aceitava que a Primeira Guerra Mundial a Alemanha tivesse perdido. Então, ele vem com a Segunda Guerra Mundial. Ele passa a ser líder e vem com a Segunda Guerra Mundial. Na página 42, a gente começa interpretando documentos. Observe a charge abaixo, publicada no jornal polonês Musha, em 1939. Em seguida, assinale a alternativa correta. Essa charge é uma caricatura, né, que mostra Stalin recebendo que era o ministro de Negócios Estrangeiros da Alemanha Joachim von Ribbentrop. Ao lado de Stalin, o ministro dos Negócios Estrangeiros da União Soviética, Vyacheslav Molotov. Stalin era o presidente da União Soviética, né? E ele está como se ele estivesse sendo paparicado, né? Mas na realidade, isso daqui era o quê? Era uma crítica dos poloneses ao pacto Ribbentrop-Molotov, ao representar a reverência da Alemanha à União Soviética, o que possibilitou a invasão da Polônia pelos nazistas. Então, era uma crítica a isso. A resposta correta é a B. Frente Ocidental. Em abril de 1940, os alemães invadiram a Dinamarca por razões de segurança, pois esse país faz divisa com a Alemanha. Na sequência, ocuparam a Noruega, visando garantir o fluxo do minério de ferro que os alemães importavam da Suécia, país vizinho aos noruegueses. Veja que a estratégia dele é sempre de fronteira e conforme o interesse da Alemanha em prosperar. Então, por isso que era uma coisa assim tão visível quando ele ia atacar. No mês de maio de 1940, a Bélgica, Holanda e Luxemburgo também passaram ao domínio nazista. A França foi atacada e a linha Maginot, uma linha de fortificações que os franceses haviam construído ao longo de suas fronteiras com a Alemanha e a Itália, foi atingida. Soldados franceses e britânicos, aliados da Bélgica, foram empurrados até Dunkerque, na França, onde mais de 300 mil homens passaram para o outro lado do Canal da Mancha, na chamada retirada de Dunkerque. Paris caiu sob o domínio nazista e a França foi dividida em duas áreas, uma zona ocupada pelos alemães e outra com capital em Vichy, e um governo que colaborava com os nazistas, tendo como líder o Marechal Henrique Philippe Pétain, herói francês na Grande Guerra. Então, aqui já eram estratégias de guerra, conforme eles iam articulando e vendo as melhores formas, eles iam fazendo as invasões e iam afastando ou recuando as outras pessoas ou tomando alguns territórios para chegar ao objetivo dele. Porque, na realidade, o objetivo do Hitler era pegar o mundo. Ele queria o mundo aos pés da Alemanha. Após sucessivas vitórias na primeira fase da guerra, Hitler estabeleceu o domínio sobre toda a região central e ocidental da Europa, exceto a Romênia e a Itália, suas aliadas. Algumas nações se declararam neutras, como Espanha, Portugal, Turquia, Suécia e Suíça. A Inglaterra mantinha suas defesas e fornecia exércitos aos aliados da luta contra a expansão nazista. Os alemães haviam preparado a Operação Leão do Mar, cujo objetivo era o desembarque em território inglês. Tal ação seria precedida por bombardeios aéreos, o que passou a ocorrer a partir de 1940. A Força Aérea Nazista despejou dia e noite bombas sobre as principais cidades da Inglaterra.
Apesar do grande número de mortos e feridos e dos prejuízos materiais, os britânicos resistiram ao massacre e venceram. Em menos de 6 meses, Hitler perdeu em torno de 2.000 aviões nessa batalha. O mito da invencibilidade alemã começava a ser quebrado. Quer dizer, no começo da guerra, Hitler ele vinha tomando conta de todos os territórios e ele estava invencível. A partir do momento que ele enfrenta a Inglaterra e ele perde, essa autoconfiança até mesmo dos alemães e dos aliados começa a ficar balançada, né? E aí ele não fica tão feliz com os resultados como ele gostaria que fosse, que continuasse a sendo. Na página 44, a determinação dos ingleses em resistir à liderança de Winston Churchill, a eficiência da Real Força Aérea com seus extraordinários aviões e pilotos e o fato de os ingleses terem decifrado os códigos alemães explica o fracasso dos ataques nazistas. Quer dizer, houve um serviço todo de inteligência nesse período. Para compreender a extensão do expansionismo alemão, durante a Segunda Guerra Mundial, se você observar um mapa abaixo que mostra as áreas da Europa e do norte da África sob o controle nazista em 1942. Se vocês olharem no mapa aqui na página 44, a área de controle nazista em 1942 era muita coisa. Olha, eles tinham Marrocos, Argélia, Líbia, Tunísia, Egito, eles tinham a Bulgária, Iugoslávia, Romênia, e assim por diante. Era muito território. Se vocês repararem, ele tinha parte do continente africano e parte do asiático. Asiático e europeu. Ele tinha uma parte do europeu também. Então, era muita coisa Hitler vinha conquistando. Frente Oriental. Em 1940, diante das sucessivas vitórias da Alemanha, Benito Mussolini, que era da Itália, que apoiava os alemães, mas ainda não tinha efetivamente entrado no conflito, declarou guerra à França e à Inglaterra. Seu objetivo era conquistar áreas francesas e inglesas na África. Vocês sabem que a África ela era colônia de vários países europeus e de lá eles extraíam minérios. Mesmo com uma Itália despreparada militarmente, Mussolini atacou a Grécia e depois o norte da África. Porém, após algumas vitórias, os fascistas passaram a ser vencidos pelos britânicos e somente com o apoio dos alemães continuaram a ocupar alguns pontos importantes nos Balcãs e no continente africano. Em abril de 1941, os alemães atacaram a Iugoslávia e a Grécia. Na Iugoslávia, milhares de sérvios que apoiavam a União Soviética foram assassinados. Italianos e alemães defendiam o surgimento de um Estado para os croatas, povo que também habitava a Iugoslávia. Contudo, a proposta ítalo-alemã era que esse novo Estado fosse totalmente subordinado ao eixo, o que impediu a adesão de muitos croatas. Quer dizer, eles queriam fazer um Estado independente, mas que não seria independente. Eles ficariam à mercê do eixo que era a Alemanha e seus aliados. Josip Broz, chamado de Camarada Tito, liderou os partisans, guerrilheiros socialistas sérvios, croatas, montenegrinos e macedônicos, que impuseram uma perseverante resistência aos italianos e aos alemães. O resultado desse conflito na Iugoslávia levou Hitler a perder um grande contingente do seu exército, que fez falta quando ele invadiu a União Soviética. No ano de 1941, assim como o ano de 1917, foi decisivo para a Grande Guerra. O ato de 1941 marcou uma mudança nos rumos da Segunda Guerra Mundial. Nesse ano ocorreu a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos no conflito, ao lado dos aliados e contra os alemães. Em 1941, o exército alemão surpreendeu os soviéticos. Até então,
seus aliados atacando o território da União Soviética, embora Hitler tivesse firmado com Stalin um pacto de não agressão. Ele acreditava que seus sucessos na frente ocidental dariam a possibilidade de continuar ampliando suas anexações. Agora, em direção ao Oriente, especialmente no território soviético, o serviço de espionagem soviético avisou a intenção de Hitler, mas Stalin resolveu confiar no Farrar e pagou caro por isso, pois a ofensiva alemã foi avassaladora. E quer dizer, Stalin tinha um acordo com Hitler que ele não invadiria o país dele porque eles eram pessoas aliadas. Mas aí, o serviço de espionagem da União Soviética detectou que Hitler não ia fazer isso, ele ia invadir. Para que isso não acontecesse, o que ele fez? Ele não acreditou no serviço de espionagem, ele achou que o Hitler estava falando a verdade. E não foi o que aconteceu, e ele foi para invadir mesmo. Em 22 de junho de 1941, os alemães puseram em prática a chamada Operação Barbarossa, que consistia em um maciço ataque à União Soviética. Em poucos dias, um amplo território da União Soviética estava ocupado e os alemães se aproximavam das importantes cidades de Moscou e Leningrado. A partir desse momento, a Alemanha passou a guerrear em dois lados, a oeste de seu país, com a frente ocidental, contra os aliados, e a leste com a frente oriental, contra a União Soviética, que acabou se unindo aos aliados. Quer dizer, ela viu que a União Soviética rompeu o acordo e ela se juntou do lado contrário da guerra. Os alemães cercaram a cidade de Leningrado por 872 dias, de 8 de setembro de 1941 a 18 de janeiro de 1944. A população resistiu apesar de todas as privações impostas pelo inverno e pelos soldados nazistas. Durante esse tempo, uma das maiores dificuldades vivenciadas pelos soviéticos era a falta de alimentos. Logo após o início do cerco, o governo local decretou o racionamento dos víveres básicos. Inicialmente, eram distribuídos 600 gramas de pão para os soldados e os civis adultos e 400 gramas para as crianças e os incapacitados. Entretanto, como as condições só pioravam, as cotas diárias baixaram para até 175 gramas por habitante. O desespero por alimentos era tanto que as longas filas para recebimento do pão não se desfaziam nem mesmo sob ataque aéreo alemão, o que levou muitas pessoas a morrer de frio e de fome. Além da falta de alimentos, os habitantes de Leningrado também sofreram com a falta de aquecimento e de energia elétrica. A morte de mais de 1 milhão de civis foi um dos resultados desse conflito. Em dezembro, com tropas oriundas da Sibéria, acostumados ao frio, o general George Zhukov desencadeou uma gigantesca contraofensiva, mantendo os alemães a uma boa distância de Moscou. No entanto, Hitler menosprezava a força militar soviética e acreditava em uma vitória antes do inverno. Os alemães se preparavam um pouco para a situação que enfrentariam usando roupas inadequadas para tão baixas temperaturas. O resultado foi a morte de soldados alemães por congelamento e o não funcionamento de veículos e de metralhadoras refrigeradas à água que emperravam. Quer dizer, a União Soviética ela foi muito inteligente. Quando ela viu que não ia conseguir dominar os soldados, ela resolveu, e tudo anterior, eles iam se afastando, iam quebrando tudo, encanamento, tudo para que eles não tivessem nem casa e nem água quente, para que eles ficassem ao relento, e como eles não estavam acostumados ao frio, e tinha roupas muito pouco provável para o inverno tão rigoroso de neve, então eles acabaram morrendo de frio e de fome. Foi assim que a União Soviética conseguiu deter a Alemanha nesse período. Bom, a gente para na página 45 e na próxima aula a gente volta na página 46, ok? Tchau, turma. Fiquem com Deus.